Vamos continuar a nossa aula agora com a unidade 4, denominada de O Gênero do Discurso versus Ensino. O texto básico para esta unidade também é um artigo denominado de O Gênero do Discurso de Ingdori Kor, tá? Esse artigo está no livro Desvendando os Segredos dos Textos, da mesma autora. Nesta unidade, finalizaremos nossa disciplina, em que você fará uma atividade de aprendizagem no ambiente AVA. Então, nesta unidade, terá também uma atividade no AVA, uma questão dissertativa. E enviará o projeto de proposta metodológica de ensino por meio da plataforma de 17 a 20 do 11. Então, vejam bem, na terceira unidade, você vai elaborar o projeto de proposta de intervenção metodológica. Na quarta unidade, você vai postar esse projeto na plataforma. Vai ter o local que você vai postar entre os dias 17 e o dia 20. Nesse momento, será avaliada a escrita do projeto em uma escala de 0 a 100 pontos. Então, naquele primeiro momento em que você apresentou o projeto, na unidade 3, foi avaliada a sua capacidade discursiva, a sua oralidade. Agora vai ser avaliada a sua escrita, tá? Porque você vai postar e a sua escrita vai ser avaliada. Portanto, esse é um momento formal, procure escrever dentro da norma padrão. Para responder às questões no AVA, busque apoio teórico no texto O Gênero do Discurso, tá? Trabalhamos dessa maneira, com o projeto de proposta de intervenção, um momento para a apresentação e outro momento para você postar, para ser avaliada a sua escrita. Trabalhamos dessa maneira com o objetivo de que você pratique de forma mais consistente uma produção textual por meio do gênero projeto de proposta metodológica de ensino. Isso é um gênero também. E apresente de forma oral o momento em que você poderá mostrar suas habilidades discursivas, tanto na escrita como na oralidade. Nessa quarta unidade, nós vamos trabalhar os gêneros do discurso. O gênero pode ser considerado uma ferramenta na medida em que o sujeito, um enunciador, age discursivamente numa situação definida, uma ação, por uma série de parâmetros, com a ajuda de um instrumento semiótico que é o gênero. A escolha do gênero se dá em função dos parâmetros da situação que guia a ação e estabelece a relação meio-fim, que é a estrutura básica de uma atividade mediada. Então, o gênero do discurso, ele é uma espécie de mediador, tá? Ele é uma espécie de mediador naquilo que você quer comunicar, naquilo que você quer expressar, naquilo que você quer dizer. Então, por isso a importância do gênero ser ensinado no contexto escolar. O aluno tem que saber dessa importância, ele tem que saber que cada gênero deve ser usado em determinado contexto. Um contexto mais formal, você tem que usar um gênero que se adequa àquele contexto mais formal. Tem que tomar esse cuidado, o aluno vai se sentir mais livre, mais à vontade para falar, para se expressar, quando ele tem esse conhecimento. Nós vamos falar também dos gêneros na escola. Como que os gêneros são trabalhados na escola. E os autores do artigo que eu já apresentei para vocês dizem que a situação escolar apresenta uma particularidade. Nela se opera uma espécie de desdobramento que faz com que o gênero deixe de ser apenas uma ferramenta de comunicação, passando a ser ao mesmo tempo objeto de ensino-aprendizagem. Eu vou explicar o que o autor está dizendo aqui. Parece um pouco contraditório, mas não é. Ele está dizendo que o gênero na escola não é ensinado como devia ser, com a finalidade de comunicação, mas você ensina o gênero, geralmente, preocupada em ensinar a estrutura de cada gênero, coisas assim mais longe da comunicação, coisas assim bem distante da realidade, aquele estudo mais de estrutura e não de prática. Você tem que ensinar o gênero, o ideal é que ele conheça essa estrutura, lógico, mas que ele saiba em que contexto empregar aquele gênero. Então, a aula teria que ser uma espécie de prática, de como utilizar o gênero, e não só de decorar a estrutura de cada gênero, tá? Ou de cada tipologia textual.
Os gêneros são estudados totalmente isolados dos parâmetros de situação de comunicação. Isso é uma crítica que é feita à escola, em que os gêneros são estudados totalmente isolados dos parâmetros de situação. Isso que eu já expliquei. É ensinada a estrutura, aquela coisa bem decoreba mesmo, mas não é ensinado o gênero por meio de uma prática. Quando o gênero é ensinado por meio de práticas, e essa prática pode ser dentro da própria sala de aula. Não precisa sair da sala de aula para efetivar essa prática. Basta o professor criar, pensar, elaborar, criar grupos, né? Estimular os alunos a diversas situações de prática de comunicação e aí sim dizer nesse ato de comunicação você deve usar o gênero tal porque ele é apropriado, ele é adequado para esse contexto social, tá? Então é por aí. Nessa unidade, como eu já falei, você fez um projeto de intervenção metodológica na unidade 3 e você apresentou oralmente. Nessa unidade é hora de você mostrar, de você expressar a sua escrita, a sua habilidade discursiva na escrita. Então, nesta unidade 4, você vai postar, você vai ler, você vai reler com o seu grupo, você vai botar esse projeto todo escrito dentro da norma padrão, para que você tenha uma boa, além da avaliação de como você conduziu o seu projeto, você vai ser avaliado também agora de acordo com a norma padrão. Então, fique atento a isso, procure fazer um projeto bem feito, com calma, com tranquilidade. Busque informações em outras fontes, porque são inúmeras as fontes sérias que você pode encontrar na internet, tá bem? Eu espero que nos encontremos em outros momentos, mas a nossa disciplina, nossa aula termina aqui. Bons estudos a todos.